Que bom saber que você está de novo conosco aqui no Ponto de Partida, você sabe, o seu programa de estudos bíblicos na TV. E hoje nós vamos estudar um tema extraordinário, a cruz e a ressurreição. A gente vai entender um pouquinho melhor o plano da redenção, da salvação apresentado na Palavra de Deus, sem dúvida um dos assuntos mais incríveis. Eu gostaria de abrir para você a possibilidade de conversar com a gente, porque nós temos o nosso Instagram, Adventistas ASP, e também o nosso canal no YouTube, Adventistas ASP. Ali você pode colocar o seu comentário, sua sugestão e também assistir episódios anteriores, dessa e de outras temporadas do Ponto de Partida. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos, tá bom? Bem, espero que você consiga aí acompanhar o programa de hoje tranquilo, tranquila, pegue a sua Bíblia, de repente pegue uma caneta para fazer anotações e vai ser uma jornada muito bacana que está começando mais uma vez no seu domingo. Antes, porém, vamos fazer uma oração pedindo a Deus para nos abençoar nesse momento? Querido Deus, eu peço uma bênção especial para todos que nos acompanham neste momento. É um pessoal muito querido, gente que quer aprender da Tua Palavra, que já está aqui fazendo parte da nossa família do Ponto de Partida e que no estudo de hoje eles possam sentir a Tua presença onde estiverem. Que essa seja uma bênção, Senhor, permanente na vida de todos nós. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Olá para você aí de casa, seja muito bem-vindo, chega mais, Ponto de Partida começando por aqui. E é sempre uma alegria começar aqui as manhãs de domingo com você. Hoje nós vamos falar sobre Daniel, capítulo 8, esse livro tão especial da Bíblia que nos conta como Deus está no controle da história, como Deus está no controle do nosso futuro e do nosso amanhã. Mas antes da gente conversar sobre o livro de Daniel, eu quero mostrar para você esse presente que a nossa equipe separou aqui para você. Essa revista Profecias de Daniel vai falar sobre muitos assuntos, muitos temas que nós já temos discutido aqui nos programas e agora você tem a oportunidade de se aprofundar. Então aproveite esse momento, esse presente é somente para as 20 primeiras pessoas que mandarem eu quero. Então pegue a câmera do seu celular, aponte para o QR Code que está aparecendo aqui na tela da sua TV, vai abrir o link do WhatsApp e você pode mandar eu quero e receber essa revista aqui, ó, na porta da sua casa. A nossa equipe, com muito carinho, vai entrar em contato com você, vai pegar os seus dados e o seu endereço e você vai receber esse presente na porta da sua casa. Que maravilha, não é? Mas olha, lembrando que é somente para os 20 primeiros. Então, manda logo, hein? Eu quero a revista aí de Daniel e as profecias. E a gente começa por aqui agora, apresentando os nossos convidados. E eu começo pelo pastor Anderson Pereira. É a primeira vez que está conosco, não é, pastor? Seja muito bem-vindo e sinta-se em casa. Muito obrigado, Jordana. É uma alegria estar com vocês aqui, também com vocês de casa. Teremos um momento muito feliz. Muito bem. E nós temos também, acompanhando o pastor Anderson Pereira, mais uma vez o nosso amigo Roberto Roéfero, que está sempre por aqui conosco também, nos trazendo mais entendimento sobre a palavra de Deus. Pastor, muito obrigada mais uma vez por aceitar aí o desafio. Mais uma vez eu agradeço. Para mim está se tornando uma tradição, viu, Jordana? Exato, estar aqui aos domingos de manhã com você. Quando você está aí tomando seu café da manhã, comendo o seu pão, tomando um leite, um suco, você vai ouvindo sobre a palavra de Deus e também se alimentando espiritualmente do pão da vida. Fique com a gente. É isso aí, não tem melhor maneira de começar a semana do que essa, estudando a palavra de Deus. E olha que maravilha, no conforto da sua casa. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. E a gente começa por aqui, pastor, trazendo uma explicação. Na verdade, a gente queria que o senhor começasse contando para a gente como foi essa visão de Daniel 8. Que foi que foi visto nessa visão? Quais são as características da visão? Jordana, as visões de Daniel, elas são curiosas porque estão em paralelo. Embora sejam visões diferentes, elas vão ter interpretações bem semelhantes. Então começa com a visão da estátua, né, de Nabucodonosor, que está aqui conosco no nosso cenário. As visões que vêm posteriormente, elas vão seguir o padrão da estátua de Nabucodonosor. Certo. Então no capítulo 7, que nós estudamos no nosso programa anterior, nós vimos o leão, que é igual à cabeça de ouro, vimos o urso, que é como o peito de prata, e nesta visão agora, isso vai se repetir, mas com uma diferença.
tem duas diferenças relevantes em relação ao capítulo 7 de Daniel e o capítulo 8. Embora a interpretação no final vai ser bem paralela, bem parecida, as duas principais diferenças são, primeiro, os animais do capítulo 7 de Daniel são animais que biblicamente são considerados animais imundos. E o capítulo 8 vai usar dois animais limpos, que são um carneiro e um bode. Certo. O carneiro e o bode, eles têm uma característica importante, uma curiosidade, que eram animais usados no dia da expiação, que era realizado todos os anos no santuário aqui da terra. Todos os anos nós tínhamos o dia da expiação. E no dia da expiação, como animais de sacrifício, eram usados o carneiro e o bode. Então essa visão agora, ela vem, mais uma vez, complementar informações que não foram dadas nas duas visões anteriores. Então ela vai repetir bastante da sua interpretação, mas vão ser acrescentadas novas informações. Ou seja, as profecias aqui estão ligadas, os capítulos estão ligados, Os três né? estão ligados, os três estão em paralelo. Que é o capítulo 2, a visão da estátua, o capítulo 7 dos 4 animais e agora o capítulo 8 dos 2 animais, do bode e do carneiro. Uma outra coisa interessante é que nessa visão agora já não é mais tratado o reino da Babilônia. Deus já começa a interpretação e é fácil entender porque no próprio texto vem dando a interpretação, Deus já começa a visão com o reino da Medopérsia. Mas no geral é isso. Então nós vamos ter ali uma interpretação que vai da época do profeta Daniel até a volta de Jesus, nesta visão agora do bode e do carneiro. Maravilha. E com essa introdução agora, pastor Anderson, qual foi o primeiro animal que foi visto ali nessa visão, apresentado na visão? E também, pastor, qual que é o significado desse animal? Vamos então ler o texto, pessoal. A gente está aqui em Daniel capítulo 8. Vamos dar uma olhadinha aqui nos versos 13 e 4. E a Bíblia nos fala, eu uso aqui a Nova Almeida atualizada. Levantei os olhos, e eis que, diante do rio, estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro. E o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte, para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria, e assim se engrandeceu cada vez mais. Muito bem, aqui a gente vê uma linguagem simbólica muito comum na profecia bíblica e o mais legal de tudo é que a gente não precisa ficar inventando coisa. A Bíblia traz para a gente qual o significado de cada detalhe que ela coloca. Ou seja, ela mesma se explica, né? Ela é a sua própria intérprete, né? E que bom por isso, senão são muitas cabeças e iam ter muitas interpretações. Exato. E sigamos o que a Bíblia fala. Ela descreve aqui 2 chifres nesse carneiro, um maior do que o outro, e esse maior veio depois do primeiro. Ele dava amarradas em 3 direções diferentes e nenhum outro animal podia resistir. E sem mais delongas, se a gente dá um salto aqui no verso 20, a Bíblia nos diz: aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. Bom, vamos agora montar um quebra-cabeças. Muito legal essa teoria do quebra-cabeças. A profecia bíblica, a gente pode, também um olhar que a gente pode ter dela, é um quebra-cabeças com muitas e muitas peças, e nós temos muitas delas, mas não temos todas. Temos o suficiente para a nossa salvação e dar um panorama geral do que vai acontecer, só que não tem o suficiente para matar a minha curiosidade, né? Eu tenho muitas outras coisas que eu gostaria de saber. Mas esse texto, em Daniel 8, a gente tem muitas peças dele. E é muito interessante a interpretação. Aqui o anjo já fala que esse carneiro representa os reis da Média e da Pérsia. E a gente vê ali o chifre que aparece. Chifre na profecia, poder, rei, reino, soberania, domínio. E nós vemos aqui que esse animal, que também representa o poder, na profecia bíblica, ele, de alguma forma, esse reino é dominado por 2 frentes. E a maior delas veio por último. Como o anjo já descreveu, olha, aqui a gente está falando dos reis da Média e da Pérsia, esse império mundial que está dominando, e a gente volta lá na história, a gente vai ver algo interessante. O que a gente vê? A Média começou dominando e a Pérsia era uma província meio sem grande importância, mas à medida que o tempo foi passando, a Pérsia começou a ficar muito, muito forte e acabou dominando ali e sendo capitaneando todo esse império, né? Dava amarradas em várias direções e tanto é que em algum tempo... Se expandiu, né, pastor? Se expandiu. Dá para entender dessa forma. Exato. E fala aqui também de 3 direções em que as marradas do carneiro aconteciam e é bem interessante quando a gente vê os domínios desse império
a Lídia, a Babilônia e daqui a pouco a própria Média foi subjugada pela Pérsia. Ou seja, em 3 direções, né? Que interessante. E o segundo animal, pastor Roberto, qual era esse segundo animal que aparecia e qual que é o significado dele também? Vamos ver no texto bíblico? Bora lá. Diz assim, ó, depois do carneiro, né, que o pastor Anderson leu pra gente, diz assim, ó, versículo 5. Enquanto eu estava observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se até o carneiro, que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu o vi chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu, quebrou os 2 chifres, porque não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra o carneiro, pisou nele aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então aqui, olha, como o pastor Anderson já explicou, a própria Bíblia vai interpretar. Então diz assim, tinha o carneiro era poderoso, o carneiro estava dominando o mundo, ele vinha do Oriente, porque ele ia para o Oeste, ele ia para o Norte e para o Sul. Então ele vinha do Leste, né? Do Ocidente, do Oriente. E agora vem um carneiro que vem do contrário, né? O bode agora ele vem ao contrário do carneiro, ele vem do Ocidente, porque é a Grécia. Então ele vem do Ocidente, agora ele vem para o Oriente, para o Norte e para o Sul. E a gente conhece a história da humanidade, que depois do Império Medo-Persa, o próximo império, tem um filme, né, sobre isso, bem conhecido, não é muito histórico, mas ele traz um pouco desse período, que é o 300. O Império Grego agora vai suplantar o Império Medo-Persa, mas a gente não precisa apenas confiar na história, porque o texto bíblico aqui do capítulo 8 diz isso também. Diz aqui no versículo 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Tudo isso se cumpriu literalmente. Então, o bode peludo é o reino da Grécia, e ele vir sobre a terra sem nem tocar o chão, significa que foi muito rápido, a conquista do Império Grego foi muito rápido. Avançou rapidamente. Exatamente. O grande chifre no meio da testa é o primeiro rei, que é Alexandre o Grande. Então, tudo isso, historicamente, muito bem documentado. Né? A gente fácil de compreender isso aí. E depois que Alexandre o Grande morreu, o império dele foi dividido entre seus 4 grandes generais, Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. E eles são os 4 chifres, então, que nasceram a partir do primeiro chifre, que era Alexandre o Grande. Pastor, é tão gostoso ouvir vocês falando aqui, né, sobre as profecias, porque a gente vai crescendo nessa compreensão e a Bíblia vai se tornando mais confiável para a gente. Eu acredito que uma das principais formas da gente confiar na Bíblia é entendendo as profecias, não é, pastor? Perfeito. A profecia tem o seu papel na Bíblia. A Bíblia tem muitos assuntos, profecia é um deles. Mas quando a gente olha quem segue as profecias, a pessoa se dá melhor. Por exemplo, naquela época em que Jerusalém foi sitiada, Jesus já tinha cantado a bola ali. Sim. Ele falou, olha, vocês prestem atenção, né? Vocês não devem ficar por aqui. Quem obedeceu foi protegido. Quando a gente olha lá para a Babilônia, quando os cativos estavam lá, vem aquela voz profética também dizendo assim, olha, vocês devem trabalhar pela paz do país, vocês podem se casar, ter filhos, empreendam por aqui, fiquem por essa região. Quem seguiu acabou se dando bem. E se Deus fez exatamente como Ele mandou, ou como Ele disse que aconteceria lá no passado, o nosso grau de certeza, de confiança no poder divino aumenta muito, né? Com certeza. Isso é maravilhoso da gente trabalhar, ouvir, é um bálsamo pra gente. Muito bem. Então, para aumentar a nossa fé, uma das dicas é a gente estudar sobre profecias. Certamente. Por isso que você tem que continuar com a gente aqui acompanhando essa conversa, que aliás está muito interessante. Pastor Anderson, o pastor Roberto, ele mencionou quem cada chifre representa. No caso do animal que o senhor mencionou, o carneiro, ele tinha um chifre pequeno. Quem é esse chifre pequeno? O que ele representa? Veja, o chifre pequeno ele vem depois ali, e depois de saírem os 4 outros chifres. Vamos lá relembrar a história. O bode vem, ele tem um chifre bem grandão, ele domina tudo, e em algum momento esse chifre é quebrado e dali saem 4 outros, que são generais de Alexandre, e a Bíblia mesmo fala, a história mostra que nunca mais a Grécia teve aquele mesmo poder que tinha antes, mas ainda era uma certa hegemonia.
Mas após um tempo sai um chifre pequeno, aqui em Daniel capítulo 8, verso 10 em diante. Fala que ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. Lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. Verso 12 agora. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, lançou por terra a verdade e tudo o que fez, ou tudo o que ele fez, prosperou. Quando a gente olha só esse texto, sem levar em conta o pano de fundo, que a Bíblia é sua intérprete, as chaves de interpretação profética, a pessoa fica muito perdida. Exatamente. Mas, quando a gente pega, estudando a Bíblia um pouquinho aqui, um pouco lá, e vai montando toda a história, isso a gente faz com tempo, com horas de estudo, com dedicação, a gente começa a ver a segurança que a gente tem na Bíblia e ver como Deus guiou todos os detalhes. Mas a história disse aqui que esse chifre cresceria em algumas direções. Cresceria num certo ambiente, numa amplitude horizontal, sul, leste, terra gloriosa, e cresceria verticalmente, atingiria o céu, ou de alguma forma afetaria as coisas lá e desafiaria o príncipe do exército dos céus, tiraria o sacrifício diário, destruiria o lugar do santuário e a coisa mais terrível ainda, ele lançaria a verdade por terra e para arrematar o texto fala assim que o que ele fez prosperou. Gente, que poder é esse? Porque a gente falar de alguma coisa na nossa amplitude aqui, horizontal, ok, um poder subiu mais que o outro, ok, conquistou aqui e acolá, mas atingiu ali o exército do céu. Bom, vamos lá, voltando ali, quem que é chifre na profecia? Poder, rei, reino, domínio, soberania. E quando a gente olha, sobrepondo as imagens dos demais capítulos bem colocados ali pelo pastor Roberto, a gente entra com Daniel 2, a gente tem um panorama ali, uma linha do tempo da história da humanidade. Vem Daniel 7, agora com animais, colocando ali, mas colocando outros detalhes também, agora Daniel 8. A gente sabe que está num contínuo e ampliando um pouquinho a visão que a gente já tinha. Não precisamos interpretar muito, por quê? Porque o próprio anjo falou, olha, a gente está falando aqui, antigamente ali, um pouquinho antes, o rei da Média e da Pérsia, e agora a gente vem numa sequência, e fica a grande pergunta, quem deu sequência ao Império Greco-Macedônico, né? A gente tem ali Roma, que teve as suas fases e veio trazendo algumas coisas e algumas situações, com perseguições ao povo judeu, aos primeiros cristãos, e depois o cristianismo medieval também com a sua perseguição. Então, a gente faz essa identificação. É bem interessante também, pastor Roberto, Jordana, telespectador, que a gente olha Daniel 8 e Daniel 7, o chifre pequeno, eles têm as mesmas características. Eu enumerei algumas aqui que lançam bastante luz no estudo mais aprofundado que certamente você vai fazer com a nossa revista aqui, Esperança, não é? Eu vou Profecias aproveitar, pastor, Daniel. para oferecer para quem está em casa. Se você quer se aprofundar nesse assunto, é um assunto bem extenso, mas vale muito a pena por causa das lições atuais que ele traz. Então, aponte a câmera do seu celular aqui para o QR Code que está aparecendo na tela. Mande eu quero e a nossa equipe vai estar entrando em contato com você para enviar esse material aqui, Profecias de Daniel, e a explicação desse tema e de muitos outros estará nesse material. Você também pode pedir um estudo bíblico mais aprofundado, com a presença de um instrutor aí na sua casa, pode pedir também uma oração, quem sabe, uma visita, você quem define aquele contato que você quer ter. Então aproveite e mande eu quero aqui que a gente vai estar te enviando a revista, tá bom? Pode continuar, pastor. Ah, sim, os paralelos, né, entre o chifre pequeno em Daniel 8 e Daniel 7. Eles nascem pequenos, ficam grandes, são soberbos, são blasfemos, perseguem o povo de Deus. Isso, os ataques, né? Exatamente. De alguma forma, eles se estendem até o tempo do fim e, na sequência, na explicação do anjo, no capítulo 8, eles são destruídos por uma ação sobrenatural divina. E a gente olha aqui, queridos, que o exército dos céus, estrelas, no Antigo Testamento, se refere ao povo de Deus, ao povo fiel que resplandece como as estrelas. Quando fala do príncipe do exército dos céus, há 3 referências no livro de Daniel, falando que esse príncipe é ninguém menos que o Messias, o nosso Jesus. E a gente vê aqui o poder do cristianismo medieval com uma perseguição muito forte em relação aos primeiros cristãos, a história delineia isso. E alguns golpes foram dados ao longo do tempo e 2 a gente vê que são muito poderosos, que esse chifre que nasceu pequenininho acabou dando. Um deles foi, de alguma forma, atenuar, obliterar, deixar meio ofuscado o papel sacerdotal de Jesus.
Então agora não era mais Jesus, o grande sacerdote, mas instrumentos humanos foram colocados ali, não é? Ou seja, havia um sacerdote humano. Humano. Não era mais o divino. E um outro que eu acho que esse foi o pior de todos, foi, de certa forma, tirar a Bíblia de ser soberana e contar a verdade religiosa, mas agora a tradição ela é colocada acima da Bíblia palavra de Deus. E a interpretação do clero se torna agora a palavra final sobre o que a Bíblia quer dizer. Sendo que a Bíblia está disponível a todas as pessoas, a você, a mim, trazendo luz e esperança. E aqui a gente vê a profecia sendo cumprida, o que ele fez. Assim, jogou a verdade por terra e em tudo isso prosperou. Muito bem. Pastor Anderson, eu gostaria de sublinhar uma fala sua aqui. O senhor disse que os ataques do chifre pequeno, eles durariam até o tempo do fim. Pastor Roberto, como é que a gente pode entender esse tempo do fim? Qual seria esse tempo do fim? Seria a volta de Jesus ou algum outro momento? O tempo do fim é o tempo anterior à volta de Jesus, antes da volta de Jesus, né? Que vem antes da volta de Jesus. No capítulo 8, que a gente está lendo, versículos 13 e 14, tem agora um segundo momento da visão. O primeiro momento da visão foi esse que a gente estudou até agora. Os dois animais e o chifre pequeno. E agora tem um segundo momento da visão, que é uma conversa entre dois santos. O texto diz assim: depois ouvi um santo que falava e disse para outro santo, um santo conversando com o outro, e um perguntou para o outro: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A gente tem que entender o que está acontecendo aqui. Aqui diz assim, que o povo de Deus está sendo entregue, o exército, né, de Deus está sendo entregue, quer dizer, o povo de Deus sendo perseguido, sendo maltratado. Em segundo lugar, o santuário está sendo pisado, isto é, a verdadeira religião baseada na intercessão de Jesus do céu, ela está sendo obliterada. Então, a resposta que é dada até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, ela é uma resposta para várias perguntas, é uma única resposta para várias perguntas. Até quando a religião verdadeira estaria sendo pisada, colocada de lado? Até quando esse inimigo do povo de Deus estaria colocando por terra a verdade e prosperando? Até quando o santuário precisaria de purificação, começaria a ser purificado? Então veja que a imagem aqui, como eu já disse no começo, a imagem é do dia da expiação, que acontecia em Israel, do dia do Yom Kippur, hoje é chamado pelos judeus de o dia do perdão. Isso acontecia uma vez por ano no santuário terrestre. Mas aqui, gente, na época desse chifre pequeno, já não havia santuário terrestre. Então o santuário que está sendo tratado aqui é o santuário celestial. Até quando tudo isso ia durar e a religião verdadeira ia voltar, o povo de Deus deixaria de ser perseguido, etc. Diz até 2.300 tardes e manhãs. A gente seguindo o conceito bíblico, que nós vamos usar bastante, especialmente no capítulo 9, do princípio dia-ano para a profecia bíblica, nós entendemos aqui que ia demorar 2.300 anos. Mas nós só vamos entender quando começa os 2.300 anos no capítulo 9, vai dar para a gente a data de início. Por hora, basta a gente entender que demoraria algum tempo para frente do profeta Daniel, até o início do tempo do fim, a restauração da verdade e o início da purificação do santuário, esse período demoraria 2.300 anos. Eu vou dar a data aqui, é um cálculo bem complexo, mas você pode encontrar na revista ali o cálculo bem detalhado. Isso terminaria no ano de 1844. Neste ano de 1844, então iria começar o período que nós chamamos de tempo do fim. Tá? Então o tempo do fim começa ali e ele vai se estender até a volta de Jesus, quando a gente teria a luta final entre o bem e o mal. Muito bem, o nosso programa está chegando ao fim, o assunto é muito extenso, não dá para esgotar tudo em uma conversa e é por isso que eu gostaria de oferecer para você, mais uma vez, a nossa revista, a revista aqui do programa. Olha só, Profecias de Daniel, para você entender com profundidade esse assunto. Aliás, um assunto muito atual,
muito importante porque se trata do nosso futuro, né? E com certeza você pode ter a sua revista em casa também. Então, aponte a câmera do seu celular aqui para o QR Code que está aparecendo na tela da sua TV, vai ligar para um link aqui e você pode digitar "Eu quero". A nossa equipe vai entrar em contato com você e com muito carinho vai disponibilizar esse material para ser enviado para a sua casa. Você vai receber na porta da sua casa. Que maravilha, não é? Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados. Pastor Anderson, muito obrigado pela bondade de ceder o seu tempo para estar conosco aqui hoje, viu? Ô, Jordana, foi uma alegria estar aqui. E permita-me deixar um grande abraço à minha esposa Elisa, ao Nicolas, meu filho, e aos meus queridos irmãos da igreja onde eu sirvo, que fica aqui na região do Jardim das Américas, em Curitiba. Uma alegria estar com vocês. Muito bem. E também, pastor Anderson, ou melhor, pastor Roéfero, aproveite também já para mandar o seu abraço aí para as pessoas queridas aí que estão assistindo o programa. Então, o meu abraço vai para você que está assistindo, que Deus te abençoe muito. Esse tema é complexo, mas vai lá na revista que você vai entender direitinho. E para minha família e para a equipe que trabalha comigo no evangelismo. Deus abençoe vocês. Muito bem, pastor, muito obrigada. E olha, para você que tem o desejo de se aprofundar nesse e em outros temas, para você, quem sabe, que deseja receber uma oração de alguém da nossa equipe, uma visita na sua casa, esse QR Code que está aparecendo aqui na tela também serve para isso. Aponte a câmera do seu celular e peça aquilo que você mais necessita. A nossa equipe vai ficar muito feliz em te atender. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência. Um grande abraço. Que você fique com a paz de Deus no seu coração. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Que bom saber que você está conosco. Está gostando dos estudos da Bíblia baseados no livro de Daniel? Extraordinário, né, gente? Se você quiser, por acaso, interagir com a gente, tirar uma dúvida, alguma coisa não ficou muito clara, vai lá no nosso Instagram, Adventistas ASP. Se quiser conferir de novo esse programa, está lá no YouTube, Adventistas ASP. Aproveita, se inscreve no nosso canal e clica no sininho para receber as notificações de novos conteúdos, combinado? E um último recado. Venha nos fazer uma visita aqui na Igreja Adventista Central de Curitiba, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400, no centro da cidade. Sempre aqui aos sábados de manhã, quartas e domingos à noite, estamos de portas abertas para te receber. Que Deus te abençoe, ótima semana e até o próximo programa. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.